bonitas! Aqui é a professora Joyce, professora de História e também de História da Arte, aqui do Colégio Criativo. E, gente, só o cursinho do Colégio Criativo e o Mega Intensivo que fazem isso aqui pra vocês. Olha só, revisão específica para a segunda fase da Unesp e também revisão para a FAMERP, sabiam? E aqui hoje vocês vão ver um pouco dessa revisão que a gente está fazendo aqui no nosso colégio. Vocês vão adorar. Quer ver? Várias dicas boas, hein? Anota tudo aí. Olha só. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar, uma questão de segunda fase da Unesp, lá de 2020, que foi a última vez que a Unesp fez uma segunda fase dissertativa, né? A gente sabe que nos últimos anos a Unesp estava trazendo segundas fases com questões objetivas, esse ano volta para dissertativa. O que esperar desta prova? Olha, baseado no que a gente viu na primeira fase desse ano, a gente espera uma prova mais criteriosa, tá? A gente espera uma prova mais densa, uma prova realmente de segunda fase. Porque nos últimos anos que eles estavam fazendo uma prova com objetivas, a gente percebia que eles não estavam sendo muito profundos na segunda fase, né? Tava mais light, tava parecendo uma segunda prova de primeira fase, sabe? Agora não. A gente espera que esse ano, como volta dissertativa, realmente seja uma prova com o nível e o peso de uma segunda fase que ela merece, tá? E existe um padrão, sabiam? Ah, vocês não sabiam que existe um padrão na segunda fase de História da Unesp? Vou mostrar pra vocês. Geralmente, tá? Geralmente, a segunda fase da Unesp traz um texto, como vocês estão vendo aqui, ó, são 2 textos, não é? E tem 2 questões, A e B. Beleza? Geralmente, a letra A pergunta sobre contextualização desse texto. Isso é bem comum nas provas de história. Então, a letra A é sobre contextualização, pedindo para você citar alguma coisa, indicar algum elemento. Já na letra B, geralmente eles pedem uma análise mais profunda. Então, para você analisar e relacionar um texto com o outro, ou trazer algum elemento que não está presente aqui, que você traz os seus conhecimentos, os seus estudos. Então, geralmente, esse é o padrão Unesp, tá certo? A gente percebe a letra A perguntando de contexto e a letra B perguntando de uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais complexa, tá? Destaco aqui a importância de interpretação de texto, tá certo? De você ter uma leitura dinâmica, vestibulando tem que ter isso. Olha só essa questão aqui. Você está fazendo lá a sua segunda fase da Unesp e você vê essas 2 questões, 2 textos, né? São textos, o primeiro é um pouquinho maior. O que você vai fazer primeiro? Não vai ser ler o texto. Não! Pega essa dica da tia Joyce. Olha só, o que você vai fazer primeiro, meu amor, é ver os comandos da questão. Quais são os comandos dessa questão? Ó, cite é o comando da letra A. Você vai citar o quê? Você precisa entender o que a questão quer de você. Não adianta nada você ler o texto sem saber o que o vestibular quer de você, meu bem. Você precisa saber primeiro. Vai lá nos comandos, vê o que a questão quer de você. Entendeu o que a questão quer de você? Aí você vai ler o texto. Não vai ler o texto antes, você vai perder tempo. Você vai ter que ler o texto 2, 3 vezes. O seu objetivo é ler uma vez o texto e já responder. Essa é a sua meta. Então, olha só, cite. É cite. O que você vai citar? O evento histórico e a situação sociopolítica e econômica que o texto está dizendo. Cara, você não precisa explicar, você só vai citar. Esse é o primeiro comando. Da letra B, identifique e explique. O que você vai identificar e explicar? Identificar um elemento e explicar a última frase do texto 2. Entendeu o que a questão quer de você? Beleza, contexto histórico eu preciso saber. Agora você vai ler os textos, beleza? Vamos lá então, juntos, ó. Leia os 2 textos escritos no final do século XVIII. O grande dia, resultado da libertação, começava a me despertar. Respirava livremente quando vi diante de mim uma multidão em tumulto. Não fiquei surpreso. Aproximo-me e, ó, espetáculo de horror, vejo 2 cabeças na ponta de uma lança. Aterrorizado, informo-me. São, diz-me um açougueiro, as cabeças de Flesselles e de Delaunay. Ouvindo isso, estremeço. Vejo uma nuvem de males pairar sobre a infeliz capital dos franceses. Mas a informação não estava inteiramente correta. A cabeça de Flesselles, o rosto desfigurado pelo tiro de pistola que há pouco acabara com a sua vida, rolava nas águas do Sena. Eram Delaunay e seu major que eu via ultrajados. Prossigo. 1000 vozes de arauto para a novidade.
Não acreditei. E fui ver o cerco de perto. No meio da greve, encontro um corpo sem cabeça, estendido no meio do riacho, rodeado por 5 ou 6 indiferentes. Faço perguntas. É o governador da Bastilha. Que pensamentos! Esse homem outrora impassível, diante do desespero dos infelizes enterrados vivos, sob uma guarda por ordem de execráveis ministros. Ei-lo. Gente, isso aqui, Noites Revolucionárias. Estão vendo a referência? Olha a referência. Isso aqui é um relato. O próprio vestibular da Unesp te contou que esse texto foi escrito no final do século XVIII. Gente, a Unesp te colocou num século. Ela te colocou, você não precisa adivinhar isso. O vestibular te disse, esse texto é do final do século XVIII. Alguém que viu o rolo acontecer. Que rolo? Acontecer aonde? Na capital dos franceses, é Paris. A própria prova tá te contando muita coisa, você tem que saber aproveitar todas essas informações, tá certo? Vamos pro segundo texto. Ó, aquela alegria me deu náuseas. Sentia-me ao mesmo tempo satisfeito e descontente. E eu disse, tanto melhor e tanto pior. Eu entendia que o povo comum estava tomando a justiça em suas mãos. Aprova essa justiça, mas poderia não ser cruel? Castigos de todos os tipos, arrastamento e esquartejamento, tortura, a roda, o cavalete, a fogueira, verdugos proliferando por toda parte, trouxeram tanto prejuízo aos nossos costumes. Nossos senhores colherão o que semearam. De novo um texto escrito naquela época. Olha a referência, Graco Babeuf, tá? Mídia, Cultura e Revolução. Esse tá no livro, no texto, né? O Beijo de Lamoureté. Gente, temos aqui 2 relatos, certo? Vamos lembrar o que a letra A queria da gente. Cite. O que você vai explicar? O evento histórico. Estamos falando de queda da Bastilha na capital francesa. O texto contou isso pra gente. Como é que você vai começar a sua resposta? Uma questão dissertativa. Você vai simplesmente citar o evento histórico. O texto refere-se ao ataque e à queda da fortaleza-prisão da Bastilha no contexto da Revolução Francesa. Acabou aí. Nossa, professora, mas eu não preciso explicar. Não, porque eles não pediram. Certo? É cite. Acabou. Qual é a próxima parte que você tem que citar? Situação sociopolítica e econômica. Pronto. Vai lá e responde. O ataque à Bastilha simbolicamente demonstrou a oposição popular ao regime monárquico, absolutista francês e à sociedade baseada em privilégios estamentais, além da insatisfação generalizada causada pela crise econômica e desigualdade social. Acabou. Você citou o evento histórico e você citou a situação sociopolítica, a situação econômica a que esse evento está se opondo. Quer dizer, por que está todo mundo matando o governador da Bastilha? Por que está todo mundo naquela violência toda que o cara falou lá pra gente no relato? Porque eles estão contra uma sociedade que dá um regime monárquico absolutista, baseado em estamentos, que dava privilégios. É isso. Eu não preciso explicar mais coisas? Não precisa, porque o comando da questão é cite. Não tem cite e explique. Vocês entenderam? É muito importante que nas segundas fases vocês respondam exatamente o que a prova está pedindo. Vocês não têm que abrir uma brecha para o corretor descontar a nota sua. Os critérios de correção da Unesp, segunda fase, são critérios que vão levar em consideração expressões, eles vão levar em consideração palavras-chave. Você tem que ter algumas palavras-chave no seu texto. E é citar e acabou, tá certo? Professora, eu poderia falar de outra forma a situação sociopolítica e econômica? Poderia. Você poderia. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Vocês poderiam trabalhar a situação sociopolítica e econômica francesa. Distribuição dos impostos que privilegiava os estamentos superiores, o clero e a nobreza. Você poderia falar de repressão política muitas vezes violenta aos opositores da monarquia, como as pessoas presas na Bastilha. Você poderia falar do elevado preço do pão, das manifestações públicas de descontentamento. Quer dizer, tem muita coisa que você poderia falar para falar da situação sociopolítica e econômica que aquele movimento violento está acontecendo nas ruas de Paris. Mas o mais importante é que você precisa entender que segunda fase de vestibular é mais simples do que você imagina, tá? Vocês acham que vocês estão fazendo respostas incompletas. Não. É muito importante saber identificar os comandos da questão. Vamos ver a letra B. Qual é o comando aqui? Quer ver, ó? Identifique. O que você vai identificar? O elemento comum nos 2 textos.
Então você vai olhar para os dois textos e vai falar, puxa vida, os dois são relatos, os dois têm violência. Então você vai ver o que eles têm em comum. E aí você vai, os dois textos têm em comum o fato de serem documentos históricos, na forma de relato, em primeira pessoa, não é? Eles estão contando isso. Olha, eu saí correndo, eu vi a cabeça rolando, eu vi, entendeu? Relatos. E eles descrevem a violência que foi aquele processo daquelas pessoas nas ruas de Paris lutando, né, se manifestando contra uma monarquia francesa absolutista. Pronto, você respondeu a primeira parte da letra B. Segunda parte da letra B. Explique a última frase do texto 2. Vendo? Essa é a segunda parte da letra B. Explique a última frase do texto 2. E aí você vai ver qual é a última frase do texto 2. Nossos senhores colherão o que semearam. Senhores são quem? Senhores são os nobres. Então, os nobres vão colher aquilo que eles plantaram. Essa violência toda que está acontecendo nas ruas de Paris, ela é exatamente uma resposta, ela se justifica. Por quê? Porque são os abusos dos membros da nobreza e do clero diante da população, dos servos. Nós estamos cansados de pagar os impostos para que os nobres possam viver no luxo enquanto a população está passando fome. Então, aqui a gente tem uma frase, nossos senhores colherão o que semearam, que está justificando a violência dos dois relatos. Entenderam? Por isso que a Unesp pediu para vocês explicarem esse finalzinho aí. Então, gente, o que é muito importante que vocês façam? Identifiquem os comandos, saibam exatamente o que você tem que escrever. É isso. Identifique um elemento comum. Como é que você vai começar a sua resposta? Os dois textos têm uma coisa em comum. O que é? Pronto, fala, acabou. É direto, sem ficar enchendo, falando muita coisa, certo? Isso é muito importante na segunda fase. Vocês perceberam que aquele padrão que eu falei, aqui aconteceu. Letra A, contexto, letra B, análise, certo? Geralmente, esse é o padrão de prova de segunda fase da Unesp de História. Tá bom? Muito bem. Olha essa FAMERP. Vamos para uma FAMERP. Olha que lindinha. Ultimamente, os vestibulares não têm colocado questões de história sem texto nenhum. Pode acontecer, claro. Eu costumo chamar de questão seca. Questão seca é aquela que não tem nada para você se apegar, né? Não tem um texto, tem uma imagem, tem uma charge, não tem nada. Só a sua memória mesmo. E aí você tem que analisar as alternativas e tentar achar contradições dentro de cada alternativa, não tem jeito. Mas isso está sendo cada vez menos normal nos vestibulares, né? A FAMERP, lembrem-se, ela tem 10 questões de história. Então a FAMERP é uma prova que ela vai um pouco mais no detalhe, sim, da prova de história. É diferente, por exemplo, do padrão FAMEMA, né? FAMEMA são só 5 questões de história e eles tentam abraçar a história da humanidade em 5 questões. Aqui são 10 questões. Então vai ter uma questão ou outra com um pouco mais de detalhe. Isso aí vai ser inevitável, tá certo? São muitas questões de história para uma prova específica, né? Para o curso de medicina, mas é o padrão do vestibular deles. Agora, o que eu sempre recomendo os meus alunos, né? Que eles precisam fazer? Ler primeiro o enunciado. Quando você lê o enunciado, você está colocando o teu cérebro naquele momento histórico. Não se esqueça que você está fazendo uma prova de muitas questões de muitas matérias. Então, de repente, começa o bloco de história. Você tem que fazer o teu cérebro ir para aquele momento histórico. Como você faz isso? Olhando o enunciado. No enunciado, provavelmente vai ter um século, vai ter um lugar, vai ter alguma coisa que vai ajudar o teu cérebro a fazer isso. Então, olha só. O excerto caracteriza uma disputa entre países europeus que... disputa entre países europeus. Minimamente o teu cérebro está se localizando no tempo histórico. Vamos para o texto. No último terço do século XIX, possuir colônias passou a ser, para os países europeus, um requisito para se afirmar como potência. Por isso, na corrida por territórios na África, iniciada pela França e pela Grã-Bretanha, logo se envolveram a Alemanha, a Itália e até mesmo o indivíduo Leopoldo II, rei dos belgas. Esse texto é de um livro chamado África Explicada aos Meus Filhos. Sempre olha a referência, é importante. Bom, o excerto está dizendo sobre disputas entre países europeus. Mas de que época? A FAMERP te contou, ó. Último terço do século XIX. Como é que tem que funcionar a cabeça de vestibulando na prova de história? Tem que funcionar assim, ó. Você vê lá, século XIX, final do século XIX, você tem que pensar, peraí, segunda metade do século XIX, segunda Revolução Industrial, imperialismo, neocolonialismo,
As empresas europeias precisando de matéria-prima, de mercado consumidor, de mão de obra barata, onde eles vão atrás disso? Na África e na Ásia. Leva o teu cérebro para aquele local. Pensa antes de ler as alternativas. Para com essa mania de querer fazer questão de humanas sem pensar antes, cara. Você não pode fazer isso. Vocês não fazem isso com exatas. Alguém aí vê o enunciado de exatas e vai direto para alternativa? Não, vocês fazem o que antes? Vocês não calculam? Vocês não pensam? Por que humanas vocês não fazem? Isso é um erro muito grave de aluno de cursinho. Lê batidão e acha que vai acertar a questão? Não vai. Não vai, simplesmente não vai. Vai ficar em dúvida entre duas, vai ter que voltar, vai ter que ler o texto de novo, vai perder tempo. Pensa um pouquinho. Coloca o teu cérebro lá no século XIX. Coloca o teu cérebro no imperialismo. Pensou? Agora você vai ler as alternativas. Isso é treino, galera. Isso aqui eu treino diariamente nas aulas aqui nos meus alunos, com os meus alunos do cursinho aqui no Criativo. A gente treina isso sempre nas aulas de história. Olha só. A disputa entre os europeus inviabilizou a exploração dos recursos naturais da África e, anteriormente, a própria consolidação da hegemonia europeia sobre o continente africano. Inviabilizou. Facilitou a resistência dos povos africanos à tentativa de domínio estrangeiro e, simultaneamente, a formação da ideologia do pan-africanismo. C. Levou a conflitos armados entre eles. Rapidamente, a derrocada da hegemonia europeia e a ascensão político-militar dos Estados Unidos e União Soviética. D. Provocou a divisão das áreas coloniais na África a partir de interesses externos ao continente africano e, posteriormente, um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial. E. Atrasou a formação da União Europeia e, paralelamente, a facilitação do comércio entre os países europeus e destes com as nações da África e da América. Como a gente, antes de ler as alternativas, pensou em imperialismo e neocolonialismo, automaticamente nosso cérebro lembrou, puxa vida, os países da Europa indo para a África e para a Ásia, conseguir matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Pronto. Eles se enfiando na África e na Ásia do jeito que eles achavam melhor, ou seja, impondo uma divisão que eles queriam ao continente. É a letra D, a resposta certa. Então, se você lê tudo de uma vez sem pensar antes, você se confunde. Você se confunde, cara. Por que você se confunde? Porque nas alternativas tem várias referências de momentos de história que são referências diversas. E o teu cérebro vai ficar enlouquecido tentando lembrar dessas referências. Melhor coisa a fazer, pensa antes de ler as alternativas. Eu vou aproveitar essa questão, esse assunto aqui, para destacar para vocês a importância desse assunto para os vestibulares de segunda fase. Esse mapa, por exemplo, Fronteiras Étnicas e Políticas da África, Divisão Étnica da África. Isso aqui é um clássico. Isso aqui é um clássico de vestibular. Isso aqui é um clássico de Enem, isso aqui é um clássico de FUVEST. Por quê? À direita, vocês estão vendo o mapa da África com as divisões étnicas, que são das próprias etnias africanas. No mapa da esquerda, vocês estão vendo as divisões políticas que foram impostas pelos europeus. Há ferro e fogo e muito sangue, não é verdade? E é exatamente isso que vai levar a uma disputa cada vez maior entre essas potências, que vai causar a Primeira Guerra Mundial no início do século XX. Então, o que vocês precisam entender? Que para estudar história, não adianta você ficar na decoreba de uma coisa e na decoreba de outra. Você tem que saber relacionar uma coisa com a outra. É aí que está o grande X da questão. É isso que a gente treina aqui, resolvendo questões na nossa revisão aqui no Mega, no cursinho criativo. É treinar, relacionar uma coisa com a outra. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, dá um print na tela agora. Você que está vendo essa aula, dá um print nessa tela agora, vai. Pronto. Porque você vai usar essa tabela para estudar. Olha o que você vai fazer aqui. Você vai comparar colonialismo com neocolonialismo. Quando você fizer isso, você vai fazer isso primeiro de memória. Se você não lembrar, você vai no seu caderno, você vai na sua apostila do seu cursinho e vai tentar achar as características de um e de outro. Faz isso. Sabe por quê? Porque daí você vai entender de verdade. Você vai entender e comparar momentos diferentes da história. Olha só, se a gente vai na época primeiro, que época foi o colonialismo? Ah, século XVI, Portugal, Espanha, América. E o neocolonialismo? Século XIX, europeus em cima da África e da Ásia. Compara. Como é que foram? Quem são os países colonizadores num e no outro? Quem são as áreas colonizadas numa e na outra?
Quem são os patrocinadores? Para quem que está sendo muito legal esse processo? É a igreja? É a burguesia? São empresas, monopólios, de empresas, né, já no capitalismo financeiro? Motivações, por quê? Por que o processo de colonização aconteceu na América? Mercantilismo, acúmulo de metais preciosos para países absolutistas como Portugal e Espanha? Isso no colonialismo do século XVI. E no neocolonialismo? Matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata? Consequências. Quando você constrói essa tabela, você compara um processo com outro, você aprende, cara. Ai, professor, eu vou tentar fazer essa tabela. Você vai tentar fazer. Nossa, como eu queria um gabarito. Coloquei um gabarito aqui pra vocês. Ó, dá print. Não leu o gabarito ainda não, tá? Dá print aí, ó. Vai servir de gabarito pra vocês. Tá certo? Vou passar outro gabarito, ó. Consequências. Beleza? Faz esse exercício, compara uma coisa com a outra. Você obrigatoriamente vai comparar épocas diferentes da história, você vai aprender história. É assim que estuda história. Para de achar que a história é um monte de gavetinha que você abre e fecha. Ah, agora eu vou abrir a gaveta de Roma Antiga. Agora você fecha a gaveta da Roma Antiga. Agora eu vou abrir a gaveta da Idade Média. Ah, fechei. Não é assim que aprende história. Você tem que aprender a relacionar uma coisa com a outra. Isso é segunda fase. Segunda fase é análise. Segunda fase de Unesp é análise. FAMERP também está exigindo. Vocês viram que nessa questão tinha lá imperialismo, século XIX, Primeira Guerra Mundial. Uma relação, né? Dois assuntos relacionados. É isso que você tem que fazer. É isso que os vestibulares estão cobrando. Até a FUVEST está assim. Né? A FUVEST que era mais conteudista. Olha só. Colonialismo e neocolonialismo. Charges, imagens. Isso é muito importante para as provas de história. Tá certo? Eu ainda trouxe para vocês mais uma questão, essa aqui é de Unesp. Só que essa aqui, ela é da Unesp, segunda fase da última prova que aconteceu, tá? Então, Unesp 2023, segunda fase, portanto, teste, né, objetivo. Só que por que eu trouxe ela para vocês? Porque é uma boa questão com análise de imagem. Sabe o que a Unesp quer? A Unesp quer um vestibulando que saiba usar os conteúdos de história. A Unesp não quer um vestibulando que fique simplesmente memorizando acontecimentos. A Unesp quer um vestibulando que saiba olhar para uma imagem, analisar essa imagem e saiba relacionar essa imagem com assuntos de história. É isso que a Unesp quer de vocês. Então, olha essa questão que linda. Observe a gravura A Amazônia Americana, incluída no Grande Atlas de Johannes Bleu, de 1662. Essa gravura produzida no século XVII permite identificar. Cara, ele falou para vocês que é a gravura do século XVII. Ou seja, essa gravura tá cheia de mentalidade do século XVII. Dá uma olhada, tem uma índia no meio, tem anjos no canto, tem negros, tem um ambiente exótico, tem floresta, quer dizer, tem uma mistura de elementos aqui, tem um nome escrito ali, América. Então, você tem uma visão de um europeu do século XVII sobre um continente, trazido nessa imagem. Olha para a imagem, pensa um pouquinho sobre a imagem, aí você vai para as alternativas. Olha só. O desenvolvimento de relações religiosas harmoniosas, obtidas a partir de contratos firmados entre os conquistadores e as lideranças nativas e o compartilhamento das tarefas cotidianas. B. A ambiguidade do imaginário europeu sobre a América, expressa na combinação de elementos reais e fabulosos e na percepção de nativos africanos como escravos guerreiros. C. A consolidação da hegemonia europeia na América, manifesta no estabelecimento de padrões de comportamento do velho mundo e na erradicação das tradições nativas. D. O reconhecimento da peculiaridade da fauna e da flora locais, representadas de forma realista e com o intuito de revelar aos europeus as características físicas do Novo Mundo. E a presença dos esforços catequizadores da América, caracterizados pela submissão das populações nativas às regras de vestimenta e à ética do trabalho como garantia da salvação eterna. Quando a gente olha a imagem, a gente vê que existe essa ambiguidade do imaginário europeu. É isso que está presente na imagem. Tinha a Índia, tinha anjinho, tem aquela ideia daquele caráter civilizador que o europeu tem sobre o americano. Isso tá na imagem. Sabe como que você vai fazer isso? Como que você vai saber isso aqui?
analisando imagem, meu irmão. Você tem que saber olhar para a imagem. É por isso que aqui no Cursinho Criativo a gente tem aula de História da Arte. Aliás, aqui no Colégio Criativo a gente tem aula de História da Arte desde o primeiro ano do ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro. Porque é imprescindível que um aluno, um vestibulando, saiba analisar a imagem. Como é que ele vai fazer uma prova de história, uma prova de literatura, um Enem? Ele precisa saber analisar a imagem. Charge, os vestibulares gostam disso. Então isso é treino. Isso é treino. Você não treina analisar a imagem? Você não é aluno criativo. Olha lá, isso que dá. Não treina analisar a imagem. Aqui a gente treina com os nossos alunos do cursinho. Então, gente, tudo isso que eu fiz aqui com vocês, tudo é treino, tá bom? Vocês vão treinar. Vai ver o comando, fica no comando da questão, pensa, analisa, faz tabela, compara épocas diferentes da história. Tudo isso é um treino importante para essa reta final, para esses vestibulares, como a FAMERP e a segunda fase da VUNESP. Para eu terminar aqui, eu trouxe para vocês essa frase: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então eu espero que vocês criem um belíssimo futuro aqui para vocês, nesses vestibulares, nessas segundas fases. Contem com a gente aqui do Cursinho Mega, aqui do Cursinho Criativo. Um beijo pra vocês, boa prova. Me sigam lá nas redes sociais, Joyter Porto. Beijo pra vocês. Até mais, adorei. Beijo.